Olá, eu sou o pastor Emerson da Igreja Batista Barcelona e hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. E o tema da mensagem, ela é louvor, altar e púlpito. Como nós devemos se comportar no altar do Senhor. Então, se liga aí. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, que ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, nós temos que entender, mesmo que nós sejamos jovens no altar do Senhor, nós temos que entender que existem características para nós estarmos no altar do Senhor. O segundo texto, referenciando esta mesma base bíblica, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados a você, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, todos que servem na casa do Senhor e que estão principalmente no altar do Senhor, eles devem ser exemplo para a igreja. Então, você deve ser um exemplo para a igreja. E aí eu vou mostrar alguns tópicos para você. Se liga aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria mostrar alguns itens dessa mensagem muito importante. Primeiro item: seja dizimista fiel ao Senhor. Nós temos um texto muito conhecido da palavra de Deus, que ele está no livro de Malaquias, muito usado nas igrejas, muito, que é Malaquias capítulo 3, verso 10, que ela diz assim, a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então você que está presente no altar do Senhor, você tem que ser dizimista fiel, você tem que trazer os seus dízimos e ofertas, porque como você vai estar no altar, anunciando às pessoas, para elas serem fiéis ao Senhor, se você mesmo, que frequenta o altar, que você louva no altar, está no altar do Senhor trabalhando, você mesmo não é o principal colaborador da obra do Senhor Jesus. Então você tem que apenas devolver aquilo que o Senhor tem te abençoado. Segundo ponto, o seu vestir, as suas vestes, como você se veste diante da presença do Senhor. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então o seu vestir, tá bom? Na presença do Senhor, tem que ser digno de um servo, de uma serva do Senhor. Você não pode vir com umas roupas decotadas, coisas que mostrem o seu corpo, ou que possa chamar a atenção de todos aqueles que estão ali diante da igreja, porque as pessoas, elas vão parar de adorar a Deus e vão começar a olhar somente para você. E a glória, você já sabe, não é tua, a glória é do Senhor. Terceiro ponto, no seu falar. O seu falar é muito importante.
o que você vai falar ali diante das pessoas. E aí eu quero ler um outro texto que está lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 6, que diz assim: a língua, ela também é um fogo, mundo de iniquidade, situada entre os membros, entre todos os nossos membros. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamado pelo inferno. Lá no verso 10 do capítulo 3 de Tiago, diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Isso significa que às vezes você está no altar, louvando ao Senhor, ou você está no altar servindo a Deus, trazendo as mensagens da palavra de Deus. Você está aqui em cima e a sua boca, aqui em cima, bendiz ao Senhor, bendiz os irmãos. Porém, quando você desce do altar, você começa a amaldiçoar. Por isso que aqui diz, né, a mesma boca, ela procede bênção e maldição. Então, da sua boca, que você serve ao Senhor, tem que sair palavra de bênção. As palavras de bênção, ela vem do Senhor. E se você vai abrir sua boca para amaldiçoar, é melhor que você fique com ela fechada, para você não se contaminar. Então, que da sua boca saia só palavras de bênção, para abençoar o povo de Deus e todo aquele que serve ao Senhor e aquele que ainda vai servir ao Senhor, da sua boca, que ele possa ouvir bênçãos. Item 4, mãos santas. As suas mãos devem ser santas diante do Senhor. 1 Timóteo 2, 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas, sem ira nem contenda. Então, quando você levanta a sua mão ela tem o poder que vem do céu, o poder do Senhor. Com a sua mão você pode bendizer, amém? Abençoar vidas, pode abençoar pessoas que estão passando dificuldades com enfermidades. Então, as suas mãos, elas são santas, porque aquele que te chamou é santo. Não porque você é um santo, mas aquele que é santo, ele te santificou para abençoar pessoas. Então, a palavra do Senhor, ela diz que as nossas mãos nós temos que levantar e dar a glória a Deus. É muito importante isso. Item 5, o altar não deve ser usado para a glória de homens, jamais para a glória de homens, e sim para a glória de Deus, tá bom? Isso é muito importante, porque tem pessoas que elas usam o altar para se promoverem diante das pessoas, diante da igreja, porque a glória de Deus é dele e não de homens. Nós somos apenas instrumentos usados na mão do Senhor para abençoar vidas. E aí eu vou ler um texto para você, em João capítulo 5, verso 41, eu não aceito a glória de homens, é o que diz a palavra do Senhor. Então a glória tem que ser sempre dada a Deus, mesmo quando as pessoas elogiarem qualquer pessoa que está servindo ao Senhor no altar, nós devemos fazer com que a glória venha, escorregue por nós e seja dada a Deus. Nunca ela pare em você, tá bom? Mesmo que a glória seja encaminhada a você, ela deve passar através de você e subir a Deus, porque é dele e para ele todas as coisas. 6º ponto, cuidado com o fogo estranho diante do Senhor. O fogo estranho é algo que o Senhor não reconhece, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, então Ele sabe o que o nosso coração, Ele quer entregar diante dEle ou falar diante dEle, porque o Senhor, Ele conhece as intenções do coração do homem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que você vai falar, com o que você vai passar, porque o Senhor, Ele sabe a intenção do que você está falando no altar dEle. Mesmo durante um louvor ou durante ali uma ministração, saiba o que falar, porque Deus não aceita fogo estranho. E aí eu queria ler um texto que está em Malaquias capítulo 1,
verso 10, diz assim: Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oferta. Por quê? O povo estava oferecendo qualquer coisa diante de Deus, e nós não podemos ofertar qualquer coisa. Nós não podemos ofertar o que sobra para Deus, nós temos que trazer o melhor diante de Deus. Seja o seu melhor louvor, o seu melhor canto, se você é um instrumentista, o seu melhor tocar na presença do Senhor. Você tem que dar o melhor, porque o Senhor não aceita nada que seja fogo estranho diante dele. Eu queria lembrar você que lá no texto de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 29, diz assim a palavra do Senhor: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Então não tente apresentar um fogo estranho diante do Senhor, que o Senhor ele ainda continua sendo santo nos dias de hoje, e Ele quer que aquele que serve ao Senhor seja santo. Cuidado para não ser fulminado, como foram os filhos de Arão, que também apresentaram um fogo estranho diante do Senhor e morreram na presença do Senhor. 7º ponto: a sua vida tem que ser um sacrifício vivo diante do nosso Senhor. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, que ele vai dizer para você se apresentar diante dele como um sacrifício vivo. Tá bom? Então 12, verso 1 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a sua vida, não somente dentro das casas do Senhor, dentro do templo do Senhor, dentro do local consagrado a Ele, tem que ser santo, como um sacrifício vivo, mas fora do templo você também. Então a sua vida diante do Senhor tem que ser um sacrifício vivo, tem que ser uma vida reta aos olhos do Senhor, porque todos aqueles que estão apresentando-se diante do Senhor e trazendo as suas ofertas de louvor, a sua oferta de gratidão, tem que ser santo. Então que a sua vida seja um sacrifício vivo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente. Visite as nossas igrejas. Nós somos da Igreja Batista Barcelona. Você está convidado a participar dos nossos cultos, que são às quartas e aos domingos. Se você quer abençoar o nosso ministério, né? Aí embaixo tem, né? Vai aparecer para você o endereço da nossa igreja, a conta. Se você quer continuar nos abençoando, seria um prazer. Se você tem algum tema para que nós possamos responder à luz da palavra de Deus, coloque como sugestão e nós teremos o maior prazer em responder e fazer um vídeo especialmente com esse tema. Deus te abençoe em nome de Jesus.